Olá, como vai? Mais uma oportunidade de bater um papo aqui com você, de alguma coisa motivacional, uma palavra legal, por que não para o seu coração? Pra gente ter um ano mais bacana, um ano melhor. Hoje é o primeiro vídeo, né, de 2023 e tomara que ele sirva para alguma coisa na sua vida. Ele com certeza serve, né? No mínimo para você dizer não gostei. As pessoas sempre que fazem vídeo, elas sempre pedem, dá um like aí, de preferência inscreve no canal. Aí esses dias eu vi um falando assim, não quero que você inscreva no meu canal e nem dê like por caridade não. Se você não gostar, tudo bem. Eu já falo o contrário, se você não gostar, passa pra frente, pra você não ficar com isso só pra você, né? Não, brincadeiras à parte, depois você vai lá no YouTube, meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho, e dê um like, se inscreve no canal, não te custa nada não, tá bom? Mas se você não gostar do meu vídeo, não tem problema não, inscreve assim mesmo, você não paga nada. Brincadeira. Mas aqui, como está a sua autoestima? Eu gosto muito de pesquisar sobre autoestima. Algumas pessoas às vezes nem compreendem isso. Falam, eu não tenho autoestima. Tem, todos têm. Autoestima, ela é escrita com U, então é com U, autoestima. O que é isso? É eu mesmo avaliando a estima que eu tenho por mim. Ou seja, é a imagem, a opinião que o sujeito tem de si. A gente fala si mesmo, parece redundância, mas facilita o entendimento, né? Então, qual é a opinião? A imagem que o sujeito tem de si mesmo, né? E como que isso se constrói? A autoestima, ela se constrói a partir de experiências que nós vamos tendo, experiências pessoais. São as experiências que eu vou tendo de mim, da minha autoimagem. E da autoimagem que eu construo também baseado em quê? No que os outros têm demonstrado de mim. Ou que eu, pelo menos, penso que os outros têm demonstrado de mim. Então é assim, a autoestima, você pode tê-la alta, você pode tê-la, alguns chamam de média e outras baixa. Eu não gosto muito do média não, sabe? Porque é meio difícil você classificar assim. Como que eu vou tirar 1% disso? Como que eu vou saber 80%, 20%, 40%? É meio complicado. Mas há pessoas que gostam de alto, média e baixa autoestima. E você pode pensar o seguinte: o sujeito, ele quer às vezes validar a sua autoestima através da opinião dos outros. E isso é uma baixa autoestima. Se eu dependo de me avaliar com a opinião do outro, a menos que eu seja um professor e passe uma lista, o que vocês acham que eu deveria melhorar? Ou eu sou um pai, tenho 3 filhos e pergunto meus filhos, vocês depois vão escrever num papelzinho onde eu preciso melhorar. Aí não, isso é uma pesquisa para eu melhorar inclusive a minha autoestima. Mas se eu depender da avaliação positiva dos outros para eu ter uma autoestima elevada, eu vou fracassar. Se diante de uma falha, de algo que não deu certo, eu me julgo inapto para aquilo, para aquela missão, aquele objetivo, aquele desafio, eu estou baixando, a minha autoestima. Então, se eu tenho uma opinião inferior de mim, e desisto facilmente dos meus alvos, dos meus sonhos, das minhas metas, dos meus objetivos, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando a minha autoestima para baixo. Então o que eu penso? Na autoestima elevada, não é se sentir melhor do que os outros também não, porque senão nós corremos o risco de ficarmos orgulhosos. E o orgulhoso, o que ele pensa? Ele acaba vivendo um egocentrismo. Ele entende que ele é melhor do que todo mundo, que ele faz melhor, que ele sempre está por cima, que a sua opinião é melhor do que a dos outros e etc. E isso fatalmente vai gerar muitos conflitos na vida dele. Então, sobre agora a autoestima baixa ou alta, eu vou usar as duas somente, tá? A média, a gente pode falar alguma coisa aqui, mas eu gostaria que você pensasse em autoestima elevada e uma autoestima baixa, tá bom?
Mas eu queria te contar uma história que talvez você vai dizer, ela não bate muito com a autoestima não. Mas tomara que você consiga pelo menos tirar um proveito dela, porque para mim ela faz um pouco sentido. Existiu um príncipe, filho do rei Luís XIV, na França. Ele era um menino muito bom, um príncipe muito bom. O seu pai, então, dizendo que um dia ele seria rei, o levou a uma bruxa e pediu para que a bruxa ensinasse para ele algumas coisas maléficas, porque ele era muito bom e o pai não queria isso. Então ele queria que ensinasse ele a ser um pouco mal. Alguns dias se passaram e a bruxa, se sentindo fracassada porque não conseguia, começou a discutir com ele. Ele dizia assim: mas eu não vou ser mal, eu não nasci para isso, eu nasci para ser rei. Olha, não sei você, mas qualquer história que eu leio, eu me fascino, sabe? Porque eu sempre aprendo alguma coisa com qualquer história. Então vamos lá, sobre autoestima elevada ou autoestima baixa. Você pode se perguntar, primeiro, pergunte para você mesmo, se você se sente satisfeito com quem você é. Você se sente satisfeito com quem você é, com o que você faz, com o que as pessoas pensam a seu respeito? Se você busca aprovação no outro sempre, porque você não confia em você mesmo, você está com a baixa autoestima. Agora, se eu não busco opinião de ninguém também, e eu penso que eu sou o melhor, eu não estou com uma autoestima boa. Eu estou com um egocentrismo, eu estou elevando isso, eu estou com orgulho. Então a minha autoestima eu não me deixo abater diante dos desafios. Eu não me deixo fracassar diante de coisas que podem dar errado. Você tenta alguma coisa, aquilo não deu certo, você diz, eu sou um imbecil, eu sou um improdutivo, eu não dou certo. Não é verdade. Você pensa que todas as pessoas bem-sucedidas foram bem-sucedidas sempre? Elas acertaram sempre em todos os momentos? Claro que não. O fracasso, que eu não gosto de falar psicologicamente ou filosoficamente, fracasso eu sempre digo que ele não existe. Mas como no linguajar popular, as pessoas entendem. Não alcançou o alvo, não conseguiu fazer aquilo, fracassou. Como diz aquele psicólogo, me fugiu o nome dele, o Lacerda. Ele fala, para bebê. Acho legal. Márcio Lacerda parece. Para bebê, né? Não, fracassar em alguma coisa, deixar de alcançar do jeito que você esperava, isso faz parte da vida. Como eu digo novamente, tá? Eu não acredito na palavra fracasso filosoficamente, tá bem? Mas então você se pergunte, você se sente satisfeito com quem você é? Como que as pessoas convivem com você, te veem, te entendem, te escutam? Você pode perguntar para você mesmo, você tem orgulho dos seus pontos fortes e sabe reconhecer os seus pontos fracos? Nós não falamos de ter orgulho no sentido de soberba. Eu tenho satisfação em reconhecer os meus pontos fortes e tenho satisfação em saber reconhecer os meus pontos fracos. Por exemplo, se o seu time, se vê que você gosta, seu time perde, você sofre porque o seu time perdeu, normal. Agora, se você vai lá e joga uma bomba na casa do seu vizinho porque torce pro rival, tá vendo? Olha a diferença. Nós não podemos ganhar sempre, nós não vamos vencer sempre, nós não vamos atingir o objetivo máximo sempre, isso é impossível. Então pergunte isso para você. Pergunte para você também se você consegue se relacionar com os outros sem se exaltar e sem se rebaixar. Olha, eu não preciso me exaltar com ninguém. Esses dias eu conversei com uma determinada pessoa. Essa pessoa ia fazer um trabalho junto comigo, uma atividade. E começou a me contar sobre a sua formação. E contou lá alguns diplomas, alguns cursos que essa pessoa tinha. E eu elogiei, né, e dei parabéns por aquilo tudo, etc. De repente aquele cidadão pensou que ele estava me colocando abaixo do nível dele. Só que ele, ao contar os cursos, as coisas que ele tinha, ele não perguntou quais os que eu tinha.
Então, eu não vou contar detalhes aqui, até porque é chato isso também. E ele se exaltou tanto, só que o conhecimento que ele falou que tinha era pouco diante do que eu poderia apresentar para ele. E ele se colocou num patamar muito acima de mim, sabe? Mas só que eu soube lidar com aquilo. Eu consegui me relacionar bem com aquele cidadão, sem me exaltar também, mas sem me colocar abaixo dele. Ao final de alguns dias, de uma tarefa e tudo, a gente foi se conhecendo, ele começou a ficar envergonhado. Quando eu tive que apresentar um currículo, quando ele viu a minha formação, ele ficou um pouco envergonhado. Por quê? Porque a exaltação que ele fez a respeito dele era menor ainda, mas ele não deveria ter feito aquilo. Então o que aconteceu? No início ele elevou sua autoestima com um orgulho exacerbado, de repente ele foi ficando envergonhado, a sua autoestima caiu. Felizmente eu sei lidar com isso e a gente conseguiu resolver, as coisas se ajeitaram novamente. Tem um desenho animado, eu nem sei o nome dele, que tem a hiena e o leão. Talvez você já deve ter visto, eu brinco dizendo que não é da minha época não, mas eu vejo no YouTube. A hiena é absurdamente pessimista. Tudo que vai fazer, ela começa a dizer: ah, céus, oh dia, oh azar, ah, Lipe, eu sei que não vai dar certo, Lipe, né? A hiena chega a dar nojo, né? Um choro, uma reclamação de tudo. Já o leão, né, diz: ora, Hard, calma, Hard, vai dar certo, Hard. Até a voz do leão, ela é mais elevada, o som é mais forte, sabe por quê? Não é porque é um leão, o leão foi representar exatamente para mostrar isso. Numa aula de psicologia, se você pegar o desenho deles, colocar a hiena falando e colocar o leão e pergunte qual dos dois você está, todo mundo vai dizer: ah, eu sou o leão. Mas em muitos momentos da nossa vida nós somos a hiena. Não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não dou conta. Por que não dá conta? Agora é claro que se for coisa que é impossível, não adianta você também querer fazer. Alguns denominam um tipo curioso de autoestima, que é a chamada autoestima frágil. Eu nem queria falar aqui para não entrar em muitos detalhes aqui, né? De elevada autoestima, baixa autoestima, média autoestima, frágil autoestima, mas ela é interessante. O que é a autoestima frágil? É aquela que a pessoa está bem, ela estufa o seu peito e ela está muito satisfeita e as coisas estão indo bem. Aí de repente vem uma crítica ou uma frustração. O que acontece? Põe tudo a perder. Eu faço atividade física todos os dias. Ali está o meu gladiador. Eu faço atividade física todos os dias para a saúde. Não tem programa de nada, não. É para minha saúde. E uma certa vez, já tem muito tempo, encontrei um amigo que também é militar. E quando eu olhei de longe, eu vi que ele vinha correndo muito estufado assim. Ele estava com... Eu pensei: meu Deus, como é que ele vai aguentar correr estufado daquele jeito? O pulmão dele não vai aguentar. E dentro de mim eu fiz críticas a ele. E ele passou, me parou, me cumprimentou com muita alegria, com muita satisfação. Eu fiquei envergonhado. Por quê? Porque dentro de mim eu critiquei aquele moço. E acabei minha corrida e fui para casa. Então eu fui estudar. Quando eu abri minha apostila, eu estava estudando filosofia. Quando eu abri a minha apostila, eu fui estudando e percebendo que quando você vai fazer uma atividade física e você leva o seu peitoral e você leva a sua cabeça, isso não é altivez. Isso, o seu cérebro vai mandar informação para o seu corpo que você vai conseguir, que você vai alcançar aquilo. Quando eu fiz o curso de oficial, eu tinha que fazer 10 barras. Sabe quantas que eu fazia? Uma barra. E eu fiquei um ano fazendo curso, pensando: eu não vou conseguir no final do ano passar nessas barras. E o que eu fiz? Eu ia de manhã cedinho, chegava 1 hora antes da minha atividade, ia lá para a barra e ia fazer barra. Hora do almoço, todo mundo ia almoçar. Eu corria lá para a pista de treinamento, eu ia fazer barra. Terminou o expediente, estamos indo para casa, todo mundo pegando seu automóvel, sua motocicleta, indo para casa, eu ia para a barra, fazer barra de novo. No final do ano, eu precisava de pelo menos 7 para eu ser aprovado. Eu fiz 10. Hoje eu não faço nenhuma mais, porque a minha atividade muito mais é corrida mesmo. Então, veja bem, se eu tiver uma autoestima frágil, qualquer contratempo vai me rebaixar, vai me jogar para baixo de novo, qualquer frustração, põe tudo a perder. Então, por que nós temos baixa autoestima? Primeiro, porque nós não sabemos lidar com reprovação.
Ah, minha mãe é muito chata. Ai, minha mãe, não suporto minha mãe. Quando a mãe morre, a criança, adolescente, até jovem, adulto, entra em pânico. Cadê minha mãe? Que falta que eu sinto da minha mãe. Então, nós começamos a dizer, minha mãe é muito chata. Olha isso. Por isso que nós, às vezes, caímos com a nossa baixa autoestima. Meu patrão é muito exigente. Nossa, que patrão enjoado. Não, é porque você não produz o suficiente. Por isso que ele fica, às vezes, fazendo alguma coisa que te desagrada. Ah, o padre ou o pastor, ai, muito exigente, não aguento isso, radicalismo. Por que radicalismo? Cada um tem direito de ter a sua própria opinião, a sua maneira. Agora, se você vai seguir ou não, é você que vai escolher. Segunda coisa, a necessidade excessiva de ser aceito nos grupos. Nós, se tivermos uma necessidade excessiva de aceitação, nós vamos baixar a nossa autoestima. Nós precisamos de aceitação, sim. Se você não tem aceitação em grupo nenhum, vocês têm que mudar alguma coisa. Algo está errado em você. Ah, todos aqui agem assim, eu vou ter que fazer assim também. Negativo. Você tem o seu modo de viver, a sua ideologia também. A coisa que você vai ter que abrir mão, vai. Eu tenho um conceito, a minha empresa tem outro, o patrão manda eu fazer daquele jeito. É legal. Se for legal, eu vou ter que me submeter, ou então eu vou ter que sair daquela empresa. Então, quem se conhece não se abala com o quê? Com a não aceitação, porque você não quer aquilo, porque não combina com você, não faz parte de você. Se não é o seu jeito, não faça. Eu fiz parte de um grupo, certa ocasião na minha vida, num curso que a gente fazia, tinha 50 alunos. 50. Só tinha um lá que não fumava, os outros todos fumavam. E a turma batia nele, batia pesado nele, que ele não fumava, ele dizia, não fume, não vou fumar. E eu achei aquilo muito interessante, sabe por quê? Porque ele não baixava sua autoestima, porque não tinha aceitação no grupo, ele tinha sua própria opinião. Terceiro ponto, sabe o que baixa a nossa autoestima também? Isso aí eu sofro com isso, tá? Medo de dizer não, ou incapacidade de dizer não. Mas isso eu sofro com isso também, não estou aqui te enganando não. Eu estou falando sobre isso e enfrento essa dificuldade. Por que eu vou te enganar? Você acha que tudo que eu estou falando aqui é fácil para mim? Eu também tenho que lutar, enfrentar, assim como você vai ter que fazer, se você quiser melhorar a sua autoestima. Se eu sofro com isso, eu tenho que dar um jeito de melhorar isso, eu tenho que aprender a dizer não na hora certa. Os pais não sabem dizer não para os seus filhos, a maioria não sabe. Se você vai sair para trabalhar, o seu filho fica em casa e você diz, não bate no gato, hein? Ele vai bater. Porque a palavra não já está tão enraizada na vida da criança, o não mexe aí, não vai para ali, não faça aquilo, não vai sair agora, não vai na chuva, não vai lá, não toda hora. Ou então alguém que não sabe dizer não, mamãe, me dá comida, dou comida, mamãe, eu quero doce, dou um doce, eu quero refrigerante, dá refrigerante, não sabe dizer não. Se ao invés de você dizer não bate no gato, diga assim, filhinho, você é o homem da casa agora e você vai cuidar do nosso gatinho e cuida bem dele até a mamãe chegar, tá bom? Olha que diferença. Não bata no gato, é uma coisa. Agora, filhinho, cuide bem do gatinho, ele precisa de você e eu também dependo de você. Então tá, como que eu identifico então a minha autoestima elevada ou não? Rapidinho, eu estou encerrando. Primeiro, como que eu identifico? Pergunte para você mesmo, eu desisto fácil, até mesmo antes de começar as coisas? Aí você vai avaliar se você desiste ou não, ou você tem autoestima elevada, ou se você tem autoestima baixa. Outra coisa que você pode se perguntar, você se desvaloriza diante dos outros? Ah, fulana de tal, o cabelo dela é mais bonito do que o meu. Arrume o seu no que você puder e fique bonita com o seu. Ou então, tem jeito de eu ter o cabelo dela, o igual dela? Então não tem não. Vai viver com o seu e ser feliz com o seu. O meu avô era baixinho, gordinho, careca e tinha um olho verde. O olho verde não veio pra mim. Isso vai me derrubar? Não! Tem como eu pegar um olho verde e enfiar no meu olho? Não tem. Então eu vou ter que ser bonito com os meus olhos castanhos. Você pode se perguntar, você se abala quando o outro tem uma opinião diferente da sua? Avalie isso. Se o outro tem uma opinião diferente da minha, eu me abalo com isso? Ou eu vou ter baixa autoestima por isso, ou eu vou elevar minha autoestima com isso. E você pode se perguntar também,
Quarto, você se culpa facilmente quando algo dá errado? Aí você avalia. As 4 perguntas que eu te fiz. Você desiste facilmente, mesmo antes de começar? Você se desvaloriza diante dos outros? Você não concorda, se abala com uma opinião diferente? E por fim, você se culpa facilmente quando algo der errado? Responde para você mesmo e aí você vai saber como está a sua autoestima. Então, rapidíssimo mesmo agora, como aumentar, como elevar a autoestima? Primeiro, treine a sua mente sobre as crises da vida, conscientize-se sobre os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Você não é um super-homem, você não é um super ser humano. Segunda coisa, rapidinho para aumentar a autoestima, seja realista com as suas expectativas. Não é enganar a si mesmo, não. Eu posso criar expectativa elevada, devo fazer isso, mas tem que ser realista. Não crie expectativa extraordinária, extrapolante. Como eu disse outro dia, pode uma senhora de 70 anos dizer, eu vou engravidar e vou ter gêmeos. Pode acontecer? Eu nem sei. Eu prefiro acreditar que não. É uma exacerbação de sonho. Outra, rapidamente, como aumentar a autoestima? Não alimente a ideia de perfeição. Não há perfeição no que nós vamos fazer. Podemos ser perfeitos no sentido de fazer o máximo naquilo que vamos fazer. Então você vai construir um telefone, eu quero um telefone só para falar. Você construiu um telefone que fala, perfeito. Eu quero um automóvel, mas que tenha direção hidráulica e ar-condicionado. Você faz o automóvel com direção hidráulica, foi perfeito. Entendem? O ser perfeito depende se é para construir algo que atenda ao nível X. Atendeu? Perfeito. E por fim, não se compare com os outros. Esse aqui é o pior para baixar a autoestima, é se comparar com os outros. Tá bom? 20 minutinhos. Eu falo 15, mas hoje eu empolguei um pouco, porque eu estou com a minha autoestima elevada. Te deixo o meu abraço, tomara que você goste, passe esse vídeo para outras pessoas. Se você receber por outro meio que não seja o YouTube, vai lá, Sérgio Cândido de Carvalho, tem mais de 100 vídeos lá. Dá um like, inscreve-se no canal, não te custa nada, e você vai ajudar a elevar a minha autoestima. Um abraço e até o próximo vídeo.